Ainda não. Acho que dá para ver. Dá sim. Ah, ok. Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma webconferência e o objetivo hoje é resolver os exercícios da aula 5 do nosso curso, ok? Então vamos lá. Vamos lá, vou puxar essa janelinha aqui para o lado. Pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela, disciplina aqui, sobre a nossa aula 5, herança. Só dá um ok para mim, se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, para a Sim, gente. Então, né? Ok. O áudio está chegando perfeito, está cortando ou não? perfeito. Perfeito, ok. Pra mim tá tudo Maravilha. certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Nessa aula a gente vai começar a falar de herança. Qual que é a ideia da herança, pessoal? Olha só. Esse exemplo aqui, ele já introduz bem a ideia. Vejam só, eu tenho duas classes aqui. Tem uma classe professor, que tem nome, CPF, salário e titulação. E uma classe administrativo, que tem nome, CPF, salário e dependentes. Vocês estão percebendo que essas classes têm alguns atributos em comum? Nome, CPF, salário? Estão repetidos aqui nessas duas classes. Qual é a ideia da herança? A ideia da herança é que eu poderia pegar isso que é comum em duas classes, os mesmos atributos, e eu poderia criar uma outra classe que a gente chama de superclasse, classe pai, classe base, ok? E fazer o seguinte: eu defino uma classe no nível mais acima, e aí eu pego, por exemplo, a minha classe professor, e minha classe professor vai herdar dessa classe aqui de cima, funcionário. Ou seja, veja só, eu coloco os atributos nome, CPF e salário aqui em funcionário, ok? E quando eu digo que professor estende funcionário ou professor é uma subclasse de funcionário, automaticamente pela herança, esses atributos que existem aqui vão passar a existir na minha classe professor. Quando eu declaro a minha classe administrativo, também como classe filha de funcionário, esses atributos aqui automaticamente passam a existir na minha classe administrativo, ok? Então, essa é a ideia da herança. É um mecanismo que permite que a gente defina atributos e métodos em uma classe, ok? E que a gente possa aproveitar ou herdar esses atributos e métodos em outras classes, que são as nossas classes filhas, ok? Então, olha só como é que isso funciona, né? Uma coisa interessante da herança é que quando a gente olha para herança, a gente tem um relacionamento do tipo E1, ou seja, olha só essa hierarquia aqui. A gente diz que um professor é um funcionário, ok? Um administrativo, né, um profissional que trabalha lá no administrativo é um funcionário, ok? Então, na herança, existe essa relação entre a subclasse e a superclasse que a gente chama de um relacionamento tipo E1. Um professor é um funcionário, um administrativo é um funcionário, ok? A gente diz que funcionário é uma generalização de professor e administrativo, ok? Porque generalização é mais geral, ok? É mais genérico. E a gente diz que professor é uma especialização de funcionário. Por quê? Porque é um funcionário mais especializado, ok? Então, são alguns conceitos que a gente tem quando a gente fala de herança. E vejam só, a herança no Java funciona assim, ó. Eu defino a minha classe funcionário, ok? E aí, para dizer que a minha classe professor, ela herda de funcionário, a gente usa essa palavra-chave extends. Professor extends funcionário, ok? Isso aqui indica a herança de professor, tendo como base a classe funcionário. E da mesma maneira, administrativo extends funcionário, ok?
O interessante é que tudo que está definido aqui em funcionário, incluindo os métodos get e set, passam a existir aqui na classe professor. Na verdade, eu vou colocar uma ressalva, tá, pessoal? Pela herança, tudo aquilo que é definido como private só pertence à classe onde foi definido, ok? Então, os atributos private aqui só vão existir em funcionário, ok? Eles não são herdados por professor, mas os métodos set e get existem aqui em professor e podem ser chamados aqui para setar esses atributos, ok? Nós vamos ver isso nos exercícios que a gente vai fazer, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode definir um método lá na nossa superclasse, como por exemplo, esse get gratificação, ok? E a gente pode escrever um método com a mesma assinatura na sua subclasse. A gente pode escrever esse método, mas dando uma outra implementação, colocando outros comandos. Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente está fazendo uma sobrescrita de método. Veja, o nome já diz tudo. Sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo esse método da superclasse aqui embaixo, ok? No momento em que eu pego e eu coloco o método getGratificação que retorna double, igualzinho está lá na minha superclasse, eu estou sobrescrevendo o meu método da superclasse, dando para esse método uma nova implementação. Isso é uma sobrescrita, ok? Então vamos lá, conceitos, né? Superclasse, subclasse, classe pai, classe filha, classe base, classe derivada, ok? São vários nomes que a gente usa para se referir às classes que ficam embaixo, ok? E as classes que ficam em cima numa relação de herança. E vamos seguir então com isso. Agora a gente já pode fazer os nossos exercícios, que para essa aula são só 2, ok? Vejam só, pessoal, aqui está dizendo que numa universidade você tem 2 tipos de funcionário, o professor e o administrativo, exatamente aquele exemplo que a gente viu acima, ok? Crie um programa Java que vai implementar o projeto da figura acima, ou seja, nós vamos criar essas classes funcionário, professor e administrativo, ok? Vamos criar uma classe funcionário com os atributos nome, CPF e salário, aqui, ok? Vamos criar uma classe professor que é um funcionário. Lembra quando eu falei do relacionamento da herança? O professor é um funcionário. E além dos dados de funcionário, ou seja, esses 3 aqui, ele vai ter ainda a titulação e o cálculo do seu imposto de renda por meio de um método chamado getImpostoDeRenda. E como é que vai ser a implementação desse método? O imposto de renda vai ser 23% do seu salário. Crie também a classe administrativo, ok? Que também é um funcionário pela herança. Um administrativo é um funcionário, ok? E ele tem um dado que representa a quantidade de dependentes. Não se esqueça de criar o método getContribuição sindical, olha só, que vai retornar 1% do salário, ok? Então, seu programa tem que perguntar qual tipo de funcionário a gente vai formar, professor ou administrativo, e quando o usuário escolher a opção, receber os dados do objeto, apresentar todas as suas informações. Vamos lá então, pessoal, vamos para o Eclipse, ok? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no Eclipse é criar essas classes, ok? Eu vou começar com a classe funcionário. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um comentário, aqui, inclusive para dizer que essa classe aqui, classe funcionário, é a classe base da nossa herança. A gente cria uma classe, abriu chaves assim, fechou chaves ali embaixo, ok? Eu vou fazer uma coisinha depois, tá? Mas deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Pessoal, nós podemos colocar várias classes em um arquivo .java, ok?
Mas o usual é a gente ter cada classe no seu próprio arquivinho .java. Então, o ideal seria eu colocar essa classe funcionário em um arquivo aqui, ó, chamado funcionário.java. Para fazer isso, eu teria que colocar minha classe como public class. Vou fazer isso no final desse exercício, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos declarar então os atributos dessa classe. Quais são os atributos da classe? São esses aqui. Vamos declarar? Lembrando que sempre que a gente vai declarar um atributo de uma classe, a gente vai declarar ele como private, atributos como privados, seguindo a regra do encapsulamento. O encapsulamento diz que os atributos de uma classe são privados, a gente declara como private, e os métodos são públicos, ou seja, public, ok? Do mesmo jeito, nós vamos declarar o CPF, que também tem o tipo string, ok? E vamos declarar aqui o atributo salário, que tem o tipo double, ok? Esses são os nossos atributos. Vamos lá, vamos criar aqui os métodos get e set para esses atributos, porque olha só, quando a gente declara os atributos com private, veja o que acontece, pessoal. Se eu pegar aqui como, por exemplo, declarar aqui, ó, funcionário F, ok? Se eu tentar fazer assim, ó, f.nome, eu não vou conseguir, ó, já deu um errinho, reparem. Ele está falando o quê? Olha só, o campo, o atributo nome não está visível. Por quê? Porque ele é private, eu não posso acessar ele aqui assim, desse jeito, ok? Então, como é que eu vou acessar esse meu atributo nome? Por meio de métodos de acesso, que são os métodos get e set. O Eclipse tem uma forma fácil de criar esses métodos, que é assim, ó, source, generate, get and setters, olha só. Aí eu seleciono aqui todos eles, ó, quero o get e o set para o CPF, para o nome e para o salário, ok? E aí eu clico em generate. Olha só, o Eclipse já fez isso para mim. Inclusive, vocês podem usar esse recurso, né, para escrever o código das classes das atividades avaliativas, das unidades 2 e 3, ok? Quando eu peço lá, a sua classe tem que ter os métodos get e set, basta você usar esse recurso do Eclipse. Então, o método get faz o quê? Retorna o atributo, ó, get nome, retorna o atributo nome. E o set? Set nome recebe um valor aqui e guarda no atributo nome. Lembrando que this, olha só, pessoal, quem é nome? Repara, tem duas variáveis chamadas nome aqui. Quem é esse nome? Esse nome aqui é o parâmetro do método setNome. E quem é esse outro nome aqui? É o atributo nome. Por que o atributo nome? Porque tem this na frente, ok? Então, reparem, tem duas variáveis que têm o mesmo nome e que se chamam nome, tá joia? Mas, como é que eu diferencio uma da outra? Quando eu coloco this na frente dessa variável, eu estou olhando para o atributo nome. Quando eu não tenho this, eu tenho que olhar para a declaração mais próxima, ou seja, esse nome aqui é o parâmetro do método setNome, ok? Então vamos lá. Essa então é a nossa classe funcionário. Vamos olhar lá. Ele está dizendo que a gente tem subclasses, professor e administrativo. Então a gente vai vir aqui no nosso código e vai agora declarar a nossa classe professor. Então nós vamos criar aqui, vou colocar um comentáriozinho, vamos criar uma subclasse de funcionário, ok? Que classe é essa? Class professor. E como é que a gente diz que ela é filha de funcionário? Assim, a gente usa a palavra-chave extends. Ela estende por herança a classe funcionário, ok? Então agora professor é uma subclasse de funcionário, ok? E o que a gente tem em professor? Professor, ele tem só um
atributo. Então, vamos colocar aqui, tem um atributo. Que atributo que é esse? Titulação. Então, vamos declarar aqui. Nós temos aqui um atributo do tipo string chamado titulação. Ok? Agora, reparem, nós temos um método getImposto de renda. Então, vamos lá. O que esse método faz? Esse método, ele calcula o imposto de renda. E a descrição do meu problema me disse que ele tem que retornar o imposto de renda corresponde a 23% do meu salário. Então vamos lá. Esse método, ele precisa ser público, para a gente poder acessar ele de fora da classe, ok? E ele vai se chamar getImposto de renda. E veja, ele vai retornar um valor do tipo double. A própria declaração da classe está me dizendo isso. É um método que não recebe nada, abre e fecha parênteses, ok? E que retorna um valor do tipo double, que é o imposto de renda. Então vamos lá. O que ele vai retornar esse método? Ele vai retornar o quê? O salário. Vamos lá? Como é que eu acesso o salário? O salário está aonde? Lá em funcionário. Será que eu consigo fazer assim, ó? Des.salário? Não consigo, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer, ok? Mas seria o salário multiplicado por 0,23. Pessoal, vejam só. Ele está falando, ó. Olha só. O atributo salário não está visível. Por que não está visível, pessoal? Vamos lá? Se eu clicar aqui com Ctrl, ó, Ctrl e clicar, salário está como private. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Se eu trocar isso para protected, é um outro modificador de visibilidade. Aí eu consigo enxergar o salário aqui, estão vendo? Ok? Quando eu coloco um protected, pessoal, esse atributo ele é herdado, ele passa a existir na minha subclasse, tá? O protected, ele é como se fosse um private que é herdado, então ele passa a ser private aqui, ó, na subclasse. Ou seja, de fora, uma classe que não está participando da herança, ele vai funcionar como private, tá bom? Bom, eu particularmente não gosto do protected, tá bom, pessoal? Eu gosto do private, deixar sempre meus atributos como private, ok? Mas como private, vocês viram que eu não consigo referenciar o meu atributo, tá joia? Ou seja, embora professor estenda funcionário, um atributo private não é herdado, ele não vem para cá. E como é que então eu consigo acessar esse meu salário? Ora, pessoal, embora eu não tenha isso, o acesso direto ao meu atributo, eu posso chamar o método getSalário. Ele existe aqui, ó. O método getSalário, ele foi herdado e ele é público, tá? Vocês podem colocar antes do método getSalário essa palavrinha super, ok? Super, olha, ponto, aí já mostrou aqui, ó, getSalário. O que é o super, pessoal? O super é parecido com o this. O this a gente usa para fazer uma referência ao objeto daquela classe. O super a gente usa ele para fazer uma referência à superclasse, ok? A classe funcionário no caso, ok? Então eu coloco aqui a super.getSalário. Estou deixando claro que eu estou chamando o método getSalário que está definido lá na minha classe funcionário. Ou simplesmente eu poderia deixar assim, ó, getSalário. Porque getSalário é herdado pela minha classe professor, ok? Vou deixar o super aqui, porque é uma boa prática, tá? Eu costumo fazer isso aqui, porque vocês olham para a classe professor, não estão vendo o método getSalário aqui, estão vendo? Não estão vendo aqui, então o super, ele deixa claro que esse método está vindo lá de cima, lá da classe funcionário, ok? E finalmente, vejam só, a gente precisa criar os métodos getSet para titulação. Então vamos lá, métodos getSet, e vamos gerar aqui, né? Source generate get and setters, ok?
Vamos escolher aqui, titulação, gerou. Joga o meu comentário lá para baixo dos métodos, mas ok. Então tá aqui os métodos get and set e set para fazer acesso ao atributo titulação, ok? Vamos lá. Feito isso, ó, implementamos a classe professora. Agora a gente vai implementar a classe administrativo. Como é que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos lá. A gente vai declarar aqui subclasse de funcionário. Essa classe vai se chamar administrativo, ok? Olha só, se eu fizer só isso, aí não está herdando de funcionário, não é? Não é o que essa figurinha está dizendo. Essa figurinha está dizendo que administrativo precisa herdar de funcionário. Para fazer isso, eu digo que administrativo extend funcionário, ok? Estende a classe funcionário. Vamos lá. Essa classe define algum atributo adicional? Sim, tem um atributo aqui que eu estou vendo, dependentes. Então vamos declarar ele. Sempre declarando os atributos como private, ok? Então, dependentes vai ser um atributo do tipo privado, tá? E essa classe tem também o método get contribuição sindical, que foi dito para gente que a contribuição sindical corresponde a 1% do salário. Vamos escrever esse método então. O método é público, vai retornar um valor do tipo double e ele se chama get contribuição sindical, ok? Como é que a gente calcula aqui para retornar 1% do salário? Então vai ter um comando return, ok? E ele vai retornar o quê? Vamos lá, vamos usar super.getSalário. Lembra? A boa prática, tá? Super, por quê? Porque get salário não está definido aqui, está definido em funcionário. Então a gente coloca um super aqui na frente para deixar claro isso aqui, tá? Multiplicado por 0,01. Então isso aqui é 1% do salário. Poderia fazer isso aqui? Poderia, tranquilamente, tá bom? Aí isso aqui já é uma opinião pessoal, gosto de deixar o super aqui. Por quê? Porque get salário, como não está definido na classe funcionário, o super aqui na frente, ele serve para até me dizer que estou chamando um método que foi definido lá na classe que é pai de administrativo, em funcionário, ok? Reparem que a gente não pode chamar isso aqui, ó, super.salário. Não podemos. Não podemos, ó, repara, por quê? O atributo salário não está visível. E nem podemos chamar this. Por quê? Porque salário foi definido como private, ok? Então, voltando lá, a gente então precisa acessar esse atributo por meio do método get, ok? Que o método get é público, nós conseguimos acessar daqui, ok? Então vamos lá, agora a gente vai criar os métodos get e set para esse atributo que a gente criou, dependentes. Então a gente vem aqui e vai lá, source, generate get and setters, seleciona ambos, ok? O get e o set, dá um generate, ok? E só para o nosso código ficar bem organizadinho, a gente coloca aqui um comentário dizendo, olha, tá aqui os métodos get and set, ok? Eu particularmente gosto bastante de colocar comentários no meu código fonte. Tem pessoas que não gostam. Eu acho que é uma boa prática, tá bom? Você documentar o seu código fonte. Não só para você, mas depois olhar e entender melhor o seu código, mas também para que outras pessoas que vão olhar o seu código possam entender depois, tá bom? Então vamos lá. O que agora o nosso programa tem que fazer? Ele tem que perguntar qual tipo de funcionário você quer informar, se é o professor ou administrativo. Quando o usuário escolher a opção, receber os dados do professor ou do administrativo e mostrar as suas informações. Então vamos lá.
a gente vai fazer exatamente isso. Então, primeira coisa, como nós vamos pedir dados ali do teclado, a gente vai precisar da nossa classe Scanner, ok? Então, Scanner, fechou aqui. Olha só, a gente tem que importar essa classe, tem que ter um import lá em cima. Ó. Você passa o mouse em cima, ó, tá vermelhinho, import Scanner do pacote Java útil. Quando a gente faz isso, coloco lá em cima esse comandinho import, dizendo que estou usando a classe Scanner, que está no pacote Java útil. Vamos lá então. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, a gente vai então, vamos colocar um comentáriozinho aqui, perguntar qual tipo de funcionário vai ser informado, ok? E aí a gente vai então processar esse tipo de funcionário, ok? O que é processar? Pedir dados para ele e mostrar na tela. Então vamos lá, como é que a gente pode perguntar qual tipo de funcionário o usuário deseja informar? Assim, vou colocar um system out print ln, ok? Na verdade, é um print, né? Melhor. Qual tipo de funcionário você deseja informar? P para professor, A para administrativo, ok? E aí a gente está declarando uma variável opção do tipo char e vamos ler aqui, né, um caractere do teclado. Na verdade, ele lê uma string com next, ok? E nós estamos pegando o primeiro caractere dessa string, tá? Para saber se é P ou A, ok? Processa o tipo de funcionário. Pessoal, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos dividir para esse negócio não ficar grande demais, esse nosso método main. Se a opção for P, eu vou chamar um método chamado processa professor. Caso contrário, se a opção for A, eu vou chamar um método chamado processa administrativo, ok? Vamos ver então? Ó, olha que legal, está com erro e ele está sugerindo criar um método processa professor. Ok, vamos lá, Eclipse, faça isso por mim. Criou, olha só, o método processo professor. E aqui, ó, eu quero também criar o método processo administrativo. Legal, pronto, ó, já não está mais vermelhinho, está aqui os métodos, né? E agora eu tenho que encher esses métodos aqui com o código. Então vamos lá, vamos primeiro para o processo professor, ok? O que a gente vai fazer? Vai solicitar os dados de um professor e depois imprimir na tela esses dados. Então vamos lá. Vamos colocar os passos que a gente vai fazer aqui. Nós vamos solicitar os dados do professor, depois nós vamos guardar esses dados em um objeto do tipo professor e finalmente nós vamos mostrar os dados do professor, ok? Como é que a gente solicita os dados do professor? Assim, vamos lá. Vamos primeiro pedir o nome, então, system out print, entre com o nome, aí a gente chama o next no nosso scanner. Reparem, eu passei o scanner aqui como um atributo para o meu método, ok? Olha só, eu declarei aqui em cima no meu main, aí eu estou passando ele aqui para poder usar esses dois métodos, ok? Então, eu estou lendo o nome agora. Agora, vejam só, eu vou ler o CPF. É igualzinho. Eu vou dar um system out print, entre com o CPF, ok? Li o CPF. Entre com o salário, ok? E entre com a titulação. Então, vamos lá, seus 4 dados, ok? Então, eu tenho 4 variáveis aqui que eu li os 4 dados, ok? Lembrando, lá na herança, pessoal, olha só. Os 3 primeiros dados estão em funcionário. Titulação está em professor, ok? Então, vamos lá. Vamos agora guardar os dados do objeto do tipo professor. Como é que a gente faz isso? Vamos declarar aqui uma variável do tipo professor, ok?
e vamos inicializar ela com um novo objeto do tipo professor. Ora, esse objeto é criado quando a gente chama o new, ok? Então vamos lá. Temos aqui a nossa variável professor, ela está referenciando um objeto do tipo professor, e nós agora podemos chamar os métodos setNome, ok? E a gente vai passar para esse método o nome que foi lido aqui, ok? Vamos chamar o método setCPF, ok? Vamos passar o CPF que foi lido aqui. Vamos chamar agora o método setSalário. Estamos passando o salário que foi lido, ok? E finalmente, ó, professor.set passando a titulação que foi lida aqui. Olha que legal, pessoal. Vocês viram que esses métodos estão disponíveis para a nossa classe professor, como se tivesse declarado nela? Mas olha só, o setNome, a gente viu que ele foi declarado na classe funcionário, ok? Mas nós estamos chamando esses métodos aqui da nossa variável que tem o tipo professor, como se esses métodos tivessem sido declarados na própria classe professor. Esse é o benefício da herança. O que você declarou lá na sua superclasse vem parar na subclasse professor, ok? E agora, para mostrar os dados do professor, vamos lá. Então, agora, para mostrar o nome, eu posso chamar getNome, ok? Para mostrar o CPF, eu posso chamar getCPF. Para mostrar o salário, eu posso chamar getSalário. E para mostrar a titulação, eu posso chamar o getTitulação. Reparem que getNome, getCPF e getSalário foram definidos na classe funcionário e pela herança vieram parar aqui na nossa classe professor. E o método getTitulação foi declarado na nossa classe professor, ok? Nossa classe professor. Ok, então isso aqui é o que eu devo fazer com o professor, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa. Então olha só, se ele disse que vai informar os dados de um professor, opção é P, ele vai chamar processa professor e vai fazer tudo isso que a gente viu aqui, né? Solicita os dados do professor, guarda os dados no objeto de professor e mostra os dados do professor. Agora, se a opção informar for A, ele vai chamar processa administrativo, ok? Então vai chamar esse método. E nós vamos fazer uma coisa parecida nesse método, ok? Então vamos lá, o que esse método vai fazer? Ele vai solicitar dados de um administrativo, depois imprimir na tela. Então vamos lá, quais são os passos que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vai solicitar os dados desse administrativo, ok? Passo seguinte, nós vamos guardar os dados lidos em um objeto do tipo administrativo. Passo seguinte, mostrar os dados do administrativo. Então vamos lá, ok? Solicitar os dados do administrativo. Mesma coisa que o professor, nós vamos solicitar o nome, nós vamos solicitar o CPF, nós vamos solicitar o salário. São atributos que foram definidos lá na nossa classe funcionário, ok? Mas vamos solicitar também um atributo que é específico do administrativo, que é o número de dependentes, ok? Agora vamos guardar esses dados no objeto do tipo administrativo. Então, olha só, eu vou declarar aqui uma variável do tipo administrativo, ok? E vou inicializar essa variável com um novo objeto do tipo administrativo, ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha variável administrativo e vou chamar os métodos setNome para guardar o nome que foi lido. Vou pegar e usar essa minha variável
para chamar o método setCPF, para guardar o CPF que foi lido. Vou também pegar essa minha variável e chamar o método setSalário, para guardar o salário que foi lido. E, finalmente, vou chamar aqui nessa minha variável o método setNúmero de dependentes. Então, na verdade, é setDependentes, que eu vou passar o número de dependentes. Então, agora eu estou com a minha variável do tipo administrativo com os dados preenchidos. Agora eu vou mostrar esses dados que foram armazenados. Para isso, então, eu vou chamar o método getNome, para mostrar o nome dele. Vou chamar o método getCPF, para mostrar o CPF dele. Vou chamar o getSalário, para mostrar o valor que foi formado para salário. getDependentes, ok? E também vou chamar o método getContribuição sindical, para mostrar qual foi a contribuição sindical dele, tá? Aqui, pessoal, que eu esqueci uma coisinha no professor. Eu esqueci de chamar o método getImposto de renda, ok? Que eu defini na classe professor. Colocamos aqui agora, então. Ok, esse é o nosso programa. Já podemos rodar ele. Então, vamos rodar. Run as Java Application. Vejam lá. Que tipo de funcionário você deseja informar? Quero informar P, professor. Entre com o nome. Luiz. CPF 1234556. Alguma coisa assim, ok? Entre com o salário. Vou colocar aqui 3.000. Entre com a titulação. Mestre. Então ele vai mostrar o nome do professor é Luiz, o CPF, o salário, a titulação, todos os dados que eu informei, não é? E o imposto de renda, vejam só, deu 690, que é 23%. Ok, quero agora rodar de novo esse meu programa, tá? Mas agora eu vou informar aqui que o funcionário que eu quero é do tipo administrativo, ok? Então, olha só, entre com o nome, vamos colocar aqui, por exemplo, o João, tá bom? CPF, vou digitar aqui um CPF qualquer, não é um CPF, né? Na verdade é um texto qualquer. O salário do João, 5.000. Número de dependentes, 3, ok? Então, olha só, os dados que eu informei estão aqui, tá? E a contribuição sindical, que é 1% disso aqui, de 5.000, deu 50. Repare que esses dados que estão sendo mostrados aqui, pessoal, eles estão sendo trazidos do meu objeto do tipo administrativo. Estão vendo aqui? Olha só, deixa eu puxar um pouquinho isso aqui para cá. Olha só, como é que ele mostrou aqui, ó, nome do administrativo? Ele chamou o método getNome, ou seja, o meu objeto do tipo administrativo, ele está guardando todos esses dados aqui, ó, nome, CPF, salário, dependentes, ok? Todos esses dados estão no meu objeto. Quando eu chamo get, eu estou recuperando esses dados para poder mostrar aqui na tela, ok? Bom, pessoal, esse foi então o nosso primeiro programa. Vocês têm alguma dúvida nesse programa, pessoal? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não, senhor. Ok? Vocês conseguiram entender a ideia da herança? Mais ou menos. Isso Então, é complicado, professor. Sabe? Tem que depois rever a aula, treinar. perfeito, perfeito. Mas o ponto aqui, Wellington, é que o que você escreveu na sua classe funcionário, pela herança você consegue aproveitar na sua classe professor, ok? Tudo que for público, ok? Os métodos estão como private, ou os atributos estão como private, ou seja, você não pode acessar diretamente esses atributos lá da sua subclasse professor, mas você pode usar os métodos get e set
para poder acessar, obter o valor desses atributos ou setar o valor desses atributos, ok? Sim, senhor. Vamos lá então. Segundo exercício. O segundo exercício, ele fala o seguinte, ó. Um matemático trabalha com dois tipos de figuras, triângulo retângulo e retângulo. Repare que ele já está falando aqui, né, de uma coisa que a gente já pode imaginar uma herança aqui. Tem dois tipos de figuras. Uma classe figura. E quais são os tipos de figura? Triângulo, retângulo e retângulo, ok? Crie um programa que represente a modelagem para abstrair esse problema. Tanto um quanto o outro tem dois dados comuns, a base e a altura. Cada uma tem um cálculo de forma distinta de área. O triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2, e do retângulo é a base vezes a altura. O cálculo diferente somente para o triângulo tem que ser realizado, que é a hipotenusa. Pessoal, vou contar uma coisa para vocês. Na atividade avaliativa 3, nós temos um exemplo que eu peço para vocês que é muito parecido com esse aqui. Eu também peço para vocês criarem uma hierarquia lá de figuras geométricas para calcular a área dessas figuras, ok? Então, atenção nesse exercício aqui, porque vai ajudar vocês na atividade avaliativa 3, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer... antes de fazer isso aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Olha só, eu posso pegar essa classe funcionário, tirar daqui, ok? E criar aqui um arquivo, ó, novo. Deixa eu ver aqui, nova classe, ok? Vou criar aqui uma classe funcionário, tá bom? Olha só, eu crio um arquivo funcionário.java e eu coloco a minha classe aqui. Public class, ok? Se a minha classe funcionário está no arquivo funcionário.java, essa minha classe pode ser pública. E olha só, eu posso agora pegar a minha classe professor, e aí eu venho aqui, eu posso criar aqui, ó, uma classe professor, ok? Ó, classe professor está no arquivinho dela mesmo, tá bom? Olha só, está no próprio arquivinho dela. Vamos colocar ela como public, ok? Porque está no arquivo professor.java. E a gente pode vir aqui e ainda criar uma classe administrativo. New class administrativo, ok? Então, olha só, vamos colocar essa classe como public, tá? Tá vermelhinho aqui, tá reclamando, por quê? Porque já foi compilado quando estava aqui em programa, mas a gente vem aqui em project, clean, tá joia? Ó, ele tá compilando, project, build all. Ó, agora não está mais vermelhinho, tá bom? Então, repara, nosso programa tá só com a classe programa, com o método main, processo administrativo, ok? E a gente colocou as nossas classes em arquivos separados. Estão vendo? E aí a gente pode vir aqui e pode rodar o nosso programa, tá? Sem problema, ok? Então, essa é a maneira usual, tá? Vou parar esse programa, não vou executar ele. Então, essa é a maneira usual de trabalhar com Java, tá? É você colocar cada classe no seu arquivo próprio, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, vamos voltar para o nosso exemplo. Então, vamos tirar isso aqui, vamos deixar só o método main, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Nós vamos começar aqui, né, com uma classe base. Essa nossa classe, ela vai ser a classe figura, tá bom? Essa nossa classe figura, ela vai ter dois atributos que a gente viu aqui, né?
ela vai ter a base e a altura, que vão ser comum às subclasses triângulo, retângulo e retângulo, ok? Vamos lá. Aqui está dizendo que os dois têm um método para calcular a área, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar um método aqui em cima que vai calcular a área de uma figura geométrica genérica. Mas acompanhe comigo, pessoal. Qual que é a área dessa figura? Eu não sei qual que é a figura. Eu vou então retornar 0 para essa área. Daqui a pouco, depois que eu terminar esse exemplo, eu vou mostrar para vocês uma forma melhor de tratar isso aqui. Mas por que eu quero esse método getArea aqui? Porque vocês vão ver, eu vou fazer uma sobreposição. Eu vou redefinir esse método nas minhas subclasses, ok? Vamos lá, para finalizar a nossa classe figura, nós vamos adicionar aqui os nossos famosos e importantes métodos get and set. Então, source, generate getter and setters, seleciona todos, ok? Generate, gerou lá os métodos get e set, que é para pegar a base e a altura, ok? E aí, ele fala o seguinte, vamos lá. Nós temos duas subclasses. Uma delas é a subclasse chamada retângulo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, nós vamos criar uma subclasse de figura. Essa classe vai se chamar retângulo, ok? Ela vai estender a classe figura. Agora pergunta, essa classe define algum atributo a mais? Não. Olha só, a figura ela tem a base e a altura. O retângulo também tem base e altura. Então não preciso de nenhum atributo a mais. Mas, como é que eu calculo a área do retângulo? Repare, eu tenho um método getArea aqui, mas esse método não está legal, tá? Ele está retornando 0. Para o retângulo, ele tem que retornar o quê? O cálculo da área, que é base vezes altura. Olha só, pessoal, tem uma forma fácil de resolver isso aqui. Fazer sobreposição daquele método. Eu posso dar Ctrl+, ok? E aí eu escolho aqui o meu método getArea. Estão vendo aqui? Olha só, override, método em figura. Ou seja, sobreponha o método em figura. Vamos lá? O que ele fez? Olha só, o que ele fez aqui? Ele pegou o método que eu tinha lá em cima, aqui ó, getArea, que não recebe nada e retorna um double, estão vendo? Ok? Ele colocou o mesmo método aqui, ok? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar para esse método uma nova implementação. Então, a área do retângulo é o produto da base pela altura, ok? Isso, pessoal, se chama sobreposição. Em Java, a gente geralmente coloca essa annotation aqui, override, para indicar que a gente está sobrepondo aquele método que foi definido na classe Py, na classe figura, ok? Mas, tranquilamente, você poderia remover esse override assim, ok? Ou comentar, tá? Mas é uma boa prática você deixar essa anotação aqui, override, dizendo que esse método, indicando que esse método aqui, getArea, está sendo sobreposto na minha subclasse retângulo, ok? Na classe retângulo, estou dando uma nova implementação para o meu método getArea, certo? Vamos lá. Vamos agora criar uma outra subclasse, que é a nossa classe chamada triângulo retângulo. Tá bom? Triângulo retângulo também vai estender a minha classe figura, é uma subclasse de figura. Triângulo retângulo não tem nenhum atributo a mais, só base e a altura. Mas eu tenho um método aqui, getArea. Eu vou sobrepor o meu método aqui embaixo também.
tá? Como é que é o cálculo da área de um triângulo retângulo? Lá na descrição do problema, ele me disse que é a mesma coisa que o retângulo, tá? Só tem uma diferençazinha, ó. Eu vou multiplicar a base pela altura, só que isso aqui eu vou dividir por 2. Essa fórmula me foi dada na descrição do problema. Então, olha só, ele fala, a área do triângulo retângulo é a base vezes a altura sobre 2. E do retângulo é só base vezes a altura. Agora vejam, ele está dizendo que a classe triângulo também tem um outro método, que é a hipotenusa. Então vamos lá, vamos definir um outro método aqui. Esse método vai ser public, ele vai retornar um valor do tipo double, que vai ser correspondente à hipotenusa, e ele vai se chamar getHipotenusa. Ok? E como é que eu calculo a hipotenusa? Pessoal, olha só. A hipotenusa eu vou calcular da seguinte maneira. A hipotenusa é dada pela raiz quadrada, e para isso eu vou usar a classe math, ok? É a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Ixi, agora deu um nó, hein? Raiz quadrada math.sqrt. Como é que eu coloco assim o quadrado de um cateto? Um cateto aqui no caso é a base, não é? Super.getBase, tá? Então, eu chamo o método poll, lá da classe math também, que calcula o quê? Olha só, ele recebe A e B e ele calcula o valor de A elevado a B. Então, eu passo a base elevado a 2, ok? Eu faço isso aqui. Também vou aproveitar esse código aqui e agora eu vou chamar aqui get base get altura, ok? Então, é a base ao quadrado somada com a altura ao quadrado, a raiz disso tudo. Isso é a hipotenusa, ok? E depois falou o seguinte, cria um programa de teste que vai instanciar esses objetos, atribuir valores e apresentar para execução. Ok, então temos aqui as nossas classes. Agora então a gente vai criar instâncias dessas classes. Então vamos lá. Vou colocar um método aqui. Primeiro a gente vai criar uma instância de retângulo e depois vamos criar uma instância de triângulo. Triângulo retângulo. Ok? Vou colocar aqui esse comentário. Certo. Eu crio uma instância de retângulo assim, ó. Retângulo, retângulo, recebe new retângulo, ok? Estou criando aqui uma instância de retângulo, ok? E aí eu vou setar uma base e uma altura. Então eu vou pegar aqui o retângulo e vou chamar aqui, ó, set base, por exemplo, setar uma base 3 e setar uma altura de 4. Só que o método set base, set altura não está definido em retângulo. Olha só. Aqui está definido em figura. Set base, set altura. Mas que pela herança veio parar em retângulo. E por isso nós podemos chamar esses métodos aqui em um objeto do tipo retângulo. Ok? Então vamos lá. Feito isso, nós podemos então chamar o método getArea para saber qual é a área do retângulo. Assim, a área do retângulo é, e chamamos o método setGetArea, ok? Vamos agora instanciar a classe triângulo retângulo. Então, olha só, triângulo retângulo, tá? Essa variável de triângulo vai receber o que? Um new triângulo retângulo, ok? E a mesma coisa agora, eu vou pegar e vou pegar essa minha variável tipo triângulo, e chamar o método setBase. Vou passar também 3 na base, ok? Vou
chamar o método set altura, vou passar o valor 4, ok? E agora eu vou mostrar qual é a área do triângulo. Vou chamar o método getArea, ok? Qual é a hipotenusa? Aí eu vou chamar o método getHipotenusa. Pessoal, quero que vocês percebam o seguinte, tá? Quando eu chamar o getArea, ele vai chamar o getArea do retângulo. Quando eu chamar getArea no triângulo, ele vai chamar esse getArea, ok? Vocês vão ver que ele não vai mostrar o valor 0, que é a área da figura. Vamos lá? Vamos rodar isso aqui para ver. Olha só, Run as, Java Application. Então vocês vão ver, ó, a área do triângulo é 12 base vezes altura. 12, 3 vezes 4, 12. A área do triângulo é 6 base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4, 12 vezes sobre 2, 6. E a hipotenusa é 5. Por quê? Porque 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. A raiz de 25 é 5. Ok? Bom, essa é uma primeira solução que a gente pode dar para esse problema. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero, na minha classe, ao invés de chamar os 7 base e 7 altura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um construtor aqui nessa minha classe. Olha só. O que é um construtor? Um construtor é um tipo especial de método que tem o mesmo nome da classe, ok? E que não tem retorno. Então, eu posso passar para esse construtor a base e a altura, ok? E aí, o que eu vou fazer? Recebi a base e a altura, então eu vou this.base, vai guardar a base, ok? E this.altura, lá no meu atributo altura, vou guardar a altura que foi informada no meu construtor, ok? Feito isso, pessoal, vejam só, eu posso tirar esse meu método set aqui. Por quê? Ora, estou passando a base e a altura no construtor e eu não quero que em nenhum outro lugar essa base e altura seja modificada. Ou seja, eu não disponibilizo aqui os métodos set para que o meu usuário possa alterar a base e a altura. Não. Quando ele for criar uma figura, ele informa qual a base e a altura e não muda mais. Ok? Temos um probleminha aqui, vocês vão ver, olha só. Na classe retângulo, ele deu um erro. Por quê? Porque quando você define um construtor na classe figura, esse construtor recebe dois valores, você precisa chamar esse construtor na sua subclasse. Quando você está construindo um retângulo, ele precisa chamar esse construtor de figura. Em outras palavras, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte aqui na classe retângulo. Nós precisamos, olha só, vou colocar aqui um construtor, tá? E vamos lá. O que é um construtor? A gente coloca ele como public, o mesmo nome da classe, ok? O mesmo nome da classe, e a gente pode passar parâmetros para ele. Então, quando eu for criar um retângulo, eu vou passar a base e vou passar a altura, ok? E vejam só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um comando super base, vírgula, altura. O que isso está fazendo, pessoal? Está dizendo o seguinte, no momento que eu chamar o construtor da classe retângulo, informando a base e a altura, eu vou chamar o construtor de figura. Estão vendo aqui, ó, super figura passando a base e a altura, ou seja, estou repassando essa base e altura para o construtor de figura. Em outras palavras, pessoal, entenda isso da seguinte maneira:
para construir um retângulo, eu preciso ter uma figura. E olha só, para construir uma figura, eu preciso passar para ela a base e a altura. Então vejam só, quando eu estou construindo um retângulo, eu preciso chamar o construtor da minha classe figura para que essa figura seja construída e posteriormente eu possa construir então o meu retângulo, ok? É um pouco complicado? Sim, mas guarde essa regra, pessoal. Por que se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro? Por quê, pessoal? Porque sempre o primeiro comando aqui no construtor de uma subclasse é uma chamada a super. Se eu não coloco um comando aqui, o Java automaticamente está colocando essa chamada aqui, ó, super. Ele está chamando o construtor de figura que não recebe nada. Agora a pergunta é, existe um construtor aqui que não recebe nada? Não, não existe. O construtor recebe a base e a altura, então tem que chamar assim, ok? E a mesma coisa, pessoal, lá na nossa classe triângulo retângulo, tá? Nós precisamos colocar aqui um construtor vermelhinho, ele está reclamando, ó. Olha, o construtor que chama figura, ó, sem parâmetros, não foi definido, não existe. Você precisa definir uma chamada explícita a um construtor de figura. Assim, olha só, tem um construtor de triângulo retângulo, ó, o nome desse método bate com o nome da classe, não tem retorno aqui entre public e o nome do método, ok? Recebeu base e altura, estamos chamando o construtor da superclasse. E aqui, o que a gente vai fazer? Olha só, não existe mais o set base e o set altura, não existem esses métodos. Na verdade, a gente passa aqui agora, ó, olha só, a base e a altura. Então, pessoal, importantíssimo, quando a gente dá new, a gente está chamando um construtor de uma classe, ok? Então, new, olha só, estou chamando esse método retângulo que existe na classe retângulo. Ó, é esse método aqui, que é o método construtor. Aí agora eu falo uma coisa para vocês. O método construtor, ele não tem um retorno, ok? Mas não tem um retorno explícito, ok? Ele tem um retorno implícito. Por quê? Porque o construtor, embora na declaração dele ele não retorne nada, ele retorna um objeto do tipo retângulo. E esse objeto está sendo atribuído a essa variável do tipo retângulo. Perceberam? Então o construtor ele tem um retorno sim, mas um retorno implícito. Um construtor ele cria um objeto, ok? E o retorno do construtor então é um objeto que é criado lá em memória, tá bom? Então olha só que legal, eu não tenho mais o método set e aí eu passo os valores da base e altura do próprio construtor. E aqui em triângulo eu faço a mesma coisa. Passo aqui ó, 3 e 4. Ok? Vamos ver? A gente pode rodar isso aqui e vocês vão ver que o resultado, olha só, é o mesmo resultado anterior. Mas aqui nós estamos usando um construtor, né? Ao invés dos métodos get e set. Estamos aqui fazendo uma chamada explícita ao construtor da superclasse, tá? Tem uma última coisinha que eu quero fazer nesse exemplo, para ele ficar legal. Pessoal, esse getArray aqui, que retorna 0, não serve para nada. Só serve para dizer que a nossa classe figura tem o método getArray. Olha só, eu poderia fazer isso aqui, ó. Figura, retângulo, ok? Opa, como assim? Uma variável retângulo é do tipo figura e pode guardar uma instância de retângulo? Sim. Por quê? Porque todo retângulo é uma figura. Posso fazer isso aqui.
Posso fazer isso aqui também? Posso. Ora, triângulo tem o tipo figura. Eu posso atribuir uma variável do tipo triângulo retângulo. Por quê? Porque triângulo retângulo é filha de figura. Pessoal, isso aqui é o polimorfismo, que nós vamos falar na unidade 4, tá? Mas já estou adiantando para vocês. Vejam só, eu posso ver então o meu objeto do tipo retângulo por meio de uma variável do tipo figura, mas aí eu vou ver só o que existe na minha classe figura. Reparem, na classe figura existe o método getArea, então eu posso chamar ele aqui. Mas não existe o método getHipotenusa, estão vendo? Então não posso pegar minha variável que tem o tipo figura e chamar o método getHipotenusa, não tem lá, tá? Não tem lá. Mas eu poderia fazer o que? Aquilo que eu chamo de um cast, ok? Assim, ó. Quero ver o triângulo como triângulo, retângulo, ok? E aí sim eu posso chamar o método getHipotenusa, ok? Vamos lá. Outra coisinha, ó, isso vai funcionar? Vai. Estão vendo? Funcionou. Então, eu estou tratando o meu retângulo como se fosse uma figura, ok? Estou tratando o meu triângulo retângulo como se fosse uma figura, certo? E aqui eu estou convertendo para triângulo retângulo por meio de um cast, uma conversão explícita, tá? Só para poder chamar o método getHipotenusa, porque esse método não existe em figura, tá? Ok. Tanto que se eu clicar aqui, ó, getArea, ó, ele vai lá para getArea de figura. Pessoal, faz sentido esse getArea figura? Eu quero ter um método, mas essa implementação não faz sentido. Eu posso fazer o seguinte: eu simplesmente tiro isso aqui e declaro esse meu método como abstract, ok? Coisa parecida com a gente tem lá no método main. A gente não pode declarar que o método é static. A gente pode declarar que o método também é abstract, é um modificador de um método, ok? Quando você declara um método como abstract, você não coloca mais nele o abre e fecha colchetes, tá bom? Abre e fecha chaves, tá bom? Aí seu método fica abstrato. Só que tem um porém, vejam só, se a sua classe ela tem um método abstrato, ou seja, um método sem corpo, sua classe também precisa ser abstrata, ok? Ela precisa ser abstract. Uma classe que tem um método sem corpo, um método que é abstract, ela precisa ser abstract. Olha só. Então agora, que legal. Nós não precisamos colocar uma implementação para o método getArea. Não, ele é abstrato. Mas vejam, ele é abstrato, mas a minha subclasse provê uma implementação para esse método por meio da sobrescrita, ok? Bom, se vocês forem rodar isso aqui, vocês vão ver que está funcionando, ok? Está funcionando do mesmo jeito. Agora, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, olha só, fazer isso aqui agora, new figura, ó, sempre eu passo aqui o construtor, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 3 e 4. Eu não consigo mais criar um objeto do tipo figura. Porque, ó, aqui que está falando, não pode instanciar o tipo figura. Por quê? Porque figura é abstract. Se figura fosse uma classe normal, vamos tirar os abstract aqui, vejam só, vou colocar aqui um return null, tá bom? Só colocar uma implementaçãozinha básica. Vejam só, se eu fizer isso aqui, não, return zero. Vejam só, eu consigo rodar o programa, ok? Eu consigo instanciar a classe figura. Agora, se a minha classe ela for abstract, vejam só,
aí eu já não posso mais instanciar a classe figura, tá joia? Então tem essa regrinha, uma classe abstrata não pode ser instanciada. E por que ela não pode ser instanciada, pessoal? Isso aqui é bem óbvio, porque eu tenho um método aqui que ele não tem código, ele não tem implementação, ok? Então se o método não tem implementação, horas, minha classe abstrata não pode ser instanciada, ok? Mas nós vamos falar disso aqui lá na unidade 4 também. Eu só queria adiantar um pouquinho esse assunto para mostrar a vocês essa solução final, ok? Para mostrar a vocês que, olha só, faz bem mais sentido a gente declarar o método getArea sem implementação nenhuma, mas só dizer que existe um método getArea para cada figura, ok? E se não tem implementação, o método é abstrato. Se eu tenho um método abstrato, a classe necessariamente precisa ser declarada como abstract, ok? Pessoal, é isso então, nosso segundo exercício. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não, senhor. Ok, então, certo. Deixa eu abrir a janelinha aqui então. Bom, pessoal, então eu vou encerrar nossa aula por aqui, ok? Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagens, ok? Assistam essa aula novamente depois, né? Para vocês entenderem melhor as soluções que foram apresentadas, ok? E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, bom descanso, até a nossa próxima aula.